Imagine a barraca rasgada de dentro para fora, no meio de uma nevasca siberiana, com 9 esquiadores experientes fugindo desesperadamente para a morte. Não foi um ataque de animais, nem uma avalanche comum. Em 20 de fevereiro de 1959, equipes de busca encontraram os restos de um acampamento na encosta da Kolasiako, a Montanha da Morte. O que se seguiu foi uma das descobertas mais perturbadoras na história das investigações de mistérios. Os corpos de 2 dos 9 membros do grupo de Igor Dyatlov, Krivonichenko e Doroshenko, foram achados a 1,5 quilômetros da barraca, perto de uma fogueira, quase nus, em um frio de dezenas de graus negativos. O que os levou a abandonar a segurança do abrigo de forma tão abrupta, cortando a lona para escapar? Os fatos se acumulam de forma chocante. 3 outros, incluindo o próprio Dyatlov, foram encontrados em posições que sugeriam que estavam tentando retornar à barraca, mas não resistiram ao frio brutal. Mas a verdade mais sombria veio à tona 2 meses depois, em maio de 1959, quando os 4 últimos corpos foram localizados em uma ravina. Um deles, Semyon Zolotaryov, tinha fraturas internas graves, mas sem qualquer sinal externo de violência. Outra vítima, Dubinina, estava sem a língua, os olhos e parte dos lábios, com as costelas esmagadas, como se algo a tivesse dilacerado por dentro, mas sem marcas de luta. A conclusão oficial, uma força natural irresistível, apenas aprofundou o mistério. O que a investigação da época escondeu e o que os documentos revelariam décadas depois é ainda mais aterrorizante. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica de 1º para 2 de fevereiro de 1959, na encosta do Kolasiako, permanece um enigma que desafia a lógica e perturba pesquisadores há décadas. O grupo de Igor Dyatlov era composto por 9 esquiadores experientes, todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico dos Urais, com um histórico de expedições desafiadoras. Eles não eram amadores. Cada membro possuía vasta experiência em trek e esqui em condições adversas, o que torna sua fuga aterrorizada ainda mais incompreensível. Eles estavam bem equipados, conheciam os perigos da região e haviam planejado meticulosamente a rota para o Monte Otorten, uma montanha que, na língua mansi, significava não vá até lá. A expedição começou em 27 de janeiro de 1959. O objetivo era atravessar 350 quilômetros de terreno montanhoso e congelado, uma jornada que lhes renderia uma certificação de mestre de esportes. Mas a 28 de janeiro, um dos membros, Yuri Yudin, foi forçado a retornar devido a uma doença, salvando sua vida por acaso. Ele seria o único sobrevivente do grupo original. Este detalhe é crucial, pois prova que o grupo não era negligente e tomava precauções. A última foto tirada pelo grupo foi em 1º de fevereiro, mostrando-os montando a barraca na encosta da montanha, em uma área exposta aos ventos gélidos, mas que eles, como montanhistas experientes, teriam avaliado como seguro o suficiente para uma noite. E isso é o que torna o pânico ainda mais inexplicável. A temperatura naquela noite era de aproximadamente menos 25 a menos 30 graus Celsius, uma condição fria, mas não letal para esquiadores bem equipados dentro de uma barraca. O que os forçou a cortar a barraca de dentro para fora, em vez de usar a saída principal? E mais, por que correram descalços ou com pouca roupa para a floresta densa, 1,5 quilômetros abaixo, onde a fogueira foi encontrada? Especialistas em sobrevivência afirmam que tal comportamento é suicida em temperaturas extremas, a menos que a ameaça dentro da barraca fosse ainda maior do que o frio mortal do lado de fora. E este detalhe é exatamente o que se tornará inexplicável em um momento. A investigação inicial, liderada por Lev Ivanov, foi rápida e superficial, concluindo com a famosa frase uma força natural irresistível como causa das mortes. Mas essa conclusão levantou mais perguntas do que respostas. Que força natural irresistível pode fraturar costelas e crânios sem deixar marcas externas de impacto, arrancar uma língua e os olhos, e ainda assim deixar os corpos espalhados em uma área tão vasta? A ausência de sinais de luta, a falta de pegadas de outros indivíduos e a completa desorganização do acampamento não se encaixam em nenhuma explicação convencional. Não havia sinais de animais selvagens ou de outros humanos. O que eles estavam fugindo, e por que a resposta oficial foi tão vaga? Quando o caso foi reaberto décadas depois, novos detalhes emergiram, mas o mistério persistiu. Os níveis de radiação encontrados nas roupas de algumas vítimas, embora não fossem letais, eram anômalos para a região. Isso adiciona uma camada perturbadora ao caso.
Por que as roupas de Semyon Zolotaryov e Lyudmila Dubinina, em particular, apresentavam vestígios de radiação? As autoridades soviéticas da época mantiveram os detalhes em segredo, alimentando teorias de envolvimento militar ou experimentos secretos. Mas o que os documentos revelariam décadas depois é ainda mais aterrorizante. A verdade é que cada detalhe descoberto desafia as explicações simplistas. Desde a barraca rasgada até os corpos desfigurados e a radiação inexplicável, o incidente do Passo Dyatlov é um quebra-cabeça de eventos que parecem vir de um pesadelo. Mas quando você olha para as evidências reais, para os relatórios forenses e para o testemunho dos poucos que tiveram acesso aos arquivos, a história se torna ainda mais sombria, e a ideia de uma força natural começa a desmoronar. A análise forense dos corpos, realizada pelo Dr. Boris Vozrusden, revelou uma série de anomalias que desafiam qualquer explicação convencional, aprofundando o terror do que realmente aconteceu. Quando nos aprofundamos nos relatórios originais, o que encontramos é perturbador. O primeiro choque veio com a descoberta dos corpos de Krivonichenko e Doroshenko. Eles estavam a 1,5 quilômetros da barraca, perto dos restos de uma fogueira, em temperaturas de menos 25 a menos 30 graus Celsius. O mais chocante? Ambos estavam em trajes íntimos, com queimaduras leves nas mãos e nos pés. Isso sugere que tentaram desesperadamente acender uma fogueira para sobreviver, mas por que estariam quase nus na neve mortal? O que os levou a tal desespero que abandonar a barraca bem equipada e enfrentar o frio sem proteção parecia a única opção? Esta fuga precipitada não se alinha com o comportamento de montanhistas experientes. Mas isso não é nem a parte mais estranha. 3 outros membros, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin, foram encontrados em uma linha reta entre a fogueira e a barraca, como se estivessem tentando desesperadamente retornar ao abrigo. Dyatlov estava com o braço dobrado, protegendo o rosto, em uma posição que sugere que ele estava tentando se defender de algo ou de alguém, ou talvez apenas do frio extremo. Slobodin tinha uma fratura no crânio, uma lesão que, sozinha, poderia ser atribuída a uma queda, mas no contexto de todas as outras descobertas, ela se torna mais sinistra. O que os fez desistir de lutar contra o frio e tentar voltar para o lugar de onde fugiram em pânico? A cronologia dos eventos é crucial aqui, primeiro a fuga, depois a tentativa de retorno, sugerindo que a ameaça inicial passou ou foi superada, mas o dano já estava feito. E aqui é onde a história se torna verdadeiramente perturbadora, revelando um horror que a força natural irresistível jamais poderia explicar. 2 meses após as primeiras descobertas, em maio de 1959, os 4 corpos restantes foram encontrados em uma ravina, sob 4 metros de neve derretida. Estes corpos apresentavam as lesões mais bizarras e inexplicáveis. Semyon Zolotaryov, um dos membros mais experientes, tinha múltiplas fraturas nas costelas, como se tivesse sido esmagado por uma força imensa, mas sem qualquer sinal externo de impacto ou luta. Não havia hematomas, arranhões ou marcas de impacto em sua pele ou roupas, apenas os ossos internos quebrados. Como uma força natural pode causar tal trauma sem deixar vestígios visíveis? Mas há um detalhe que ninguém conectou ainda, e nós vamos em um momento. A mais chocante das revelações veio com Lyudmila Dubinina. Seu corpo estava sem a língua, os olhos e parte dos lábios e do tecido facial, e ela também tinha fraturas graves nas costelas. A ausência da língua foi inicialmente atribuída à decomposição ou ação de animais, mas a profundidade da lesão e o fato de que outros tecidos moles não foram afetados da mesma forma, e que animais não teriam causado as fraturas internas, desafia essa explicação. É como se algo a tivesse dilacerado por dentro, com uma precisão cirúrgica de horror. E lembre-se, Zolotaryov e Dubinina, entre outros, tiveram suas roupas testadas e apresentaram níveis anômalos de radiação, um fato que o investigador Lev Ivanov tentou minimizar. Por que essa radiação? Por que as autoridades soviéticas se apressaram em encerrar o caso, lacrando os arquivos por décadas? A combinação de lesões internas sem traumas externos, a radiação inexplicável e a barraca cortada de dentro para fora aponta para uma conclusão aterrorizante. O grupo de Dyatlov não foi vítima de uma avalanche comum ou de um ataque animal. Eles fugiram em pânico de uma força invisível e poderosa, algo tão aterrorizante que os fez escolher o suicídio congelante em vez de permanecer dentro da barraca. O que eles viram, ouviram ou sentiram naquela noite na Kolasiako permanece um mistério, mas as evidências forenses gritam uma história de horror e uma agonia que transcende qualquer explicação lógica.
O que poderia ter causado uma fuga tão desesperada e lesões tão brutais e inexplicáveis? E o que os soviéticos realmente sabiam? Em seguida, desvendaremos os segredos arrepiantes do evento Tunguska, outro mistério inexplicável na vasta e enigmática paisagem da Rússia. Mas aqui está o que realmente une todas essas peças de terror, uma revelação que os investigadores originais tentaram abafar e que muda completamente a compreensão do incidente do Passo Dyatlov. Quando os documentos oficiais do caso foram finalmente desclassificados décadas depois, um detalhe crucial e perturbador veio à tona, que a equipe de Lev Ivanov minimizou publicamente: os níveis de radiação. Sim, a radiação. Não apenas vestígios insignificantes, mas níveis anômalos de partículas alfa e beta foram encontrados nas roupas de pelo menos duas das vítimas mais brutalmente feridas, Semyon Zolotaryov e Lyudmila Dubinina. Lembre-se, Zolotaryov tinha fraturas internas maciças sem sinais externos, e Dubinina estava com a língua e os olhos faltando, além de costelas esmagadas. A conexão entre essas lesões bizarras e a radiação é o que nos leva a um cenário muito mais sombrio do que uma simples força natural. Pense nisso, a barraca foi cortada de dentro para fora, indicando uma fuga desesperada. Os corpos foram encontrados espalhados, alguns quase nus, outros com ferimentos internos inexplicáveis. E agora, adicionamos a radiação. Isso não é um fenômeno isolado. Os testes nas roupas foram realizados por um laboratório especializado em Sverdlovsk, e o relatório, embora confidencial na época, confirmou a presença de elementos radioativos. Por que as autoridades soviéticas se apressaram em encerrar o caso, lacrando os arquivos por décadas, se não havia nada a esconder além de uma força natural? A verdade é que a presença de radiação, mesmo que não letal por si só, sugere uma exposição a algo que não deveria estar lá em uma expedição de esqui na vastidão da Sibéria. O que isso significa? Significa que a equipe de Dyatlov pode ter sido exposta a algo que não era natural. Poderia ter sido um teste militar secreto que deu terrivelmente errado? A região dos Urais era uma área de intensa atividade militar e de pesquisa nuclear secreta durante a Guerra Fria. O governo soviético tinha um histórico de manter segredos sobre acidentes e incidentes. A teoria de uma avalanche, tão insistentemente promovida por alguns, não explica a radiação, nem os ferimentos internos sem trauma externo, nem a barraca cortada de dentro, nem a fuga quase nua para o frio mortal. Nenhuma avalanche causa fraturas de costelas sem deixar um único hematoma externo. Nenhuma avalanche arranca uma língua ou deixa níveis anômalos de radiação nas roupas. A combinação de todos esses fatos, a fuga desesperada da barraca, as lesões internas sem marcas externas de impacto, a ausência de língua e olhos em Dubinina, e agora a evidência de radiação nas roupas dos mais atingidos, aponta para um evento catastrófico e não natural. A força natural irresistível que o investigador Lev Ivanov citou em sua conclusão oficial não pode ser uma avalanche, nem um vento forte, nem mesmo um ataque de animais. Estamos falando de uma força que é capaz de causar trauma interno massivo sem deixar marcas externas, de incitar um pânico tão extremo a ponto de fazer pessoas se despir em temperaturas congelantes e fugir para a morte, e de deixar um rastro de radiação. A implicação é aterrorizante. O grupo de Dyatlov pode ter sido pego no meio de algo que não compreendia, algo que o governo soviético tinha todo o interesse em manter em segredo. Seja uma arma experimental, um acidente com material radioativo ou até mesmo uma tecnologia desconhecida, a verdade é que eles encontraram algo tão perturbador e poderoso que sua única reação foi o pânico absoluto e a fuga para o frio mortal. A radiação nas roupas não é apenas um detalhe, é a chave que destranca a porta para um cenário muito mais sinistro, uma história de encobrimento e de horror que vai muito além do que a natureza poderia infligir. Essa não é uma história de infortúnio, mas sim de uma tragédia que foi ativamente obscurecida. A falta de transparência, a rapidez do encerramento do caso, a lacração dos arquivos por décadas e a minimização da radiação, tudo isso grita que havia algo mais. O governo soviético não queria que o mundo soubesse o que realmente aconteceu naquela montanha, e os 9 esquiadores de Dyatlov se tornaram vítimas silenciosas de um segredo que ainda hoje ecoa nas montanhas dos Urais. A força natural irresistível era. A força natural irresistível era, na verdade, uma cortina de fumaça, uma desculpa conveniente para encobrir uma verdade incômoda e potencialmente catastrófica. Mas se foi isso, se foi uma intervenção externa, um teste secreto ou algo ainda mais inexplicável que o governo soviético escondeu, isso levanta uma questão perturbadora para todos nós: quantos outros segredos, quantos outros eventos que desafiam a lógica e a ciência
Foram simplesmente rotulados como fenômenos naturais para que as verdadeiras causas nunca viessem à tona? Quantas verdades oficiais são apenas versões simplificadas, ou pior, fabricadas, para proteger interesses maiores ou para evitar o pânico de algo que não podemos compreender? Imagine por um instante que você está vivendo sua vida, confiando nas explicações que lhe são dadas, sem questionar. E se, em algum momento, você se deparar com algo que simplesmente não se encaixa, um evento em sua própria vida que desafia toda a lógica, mas que é rapidamente descartado ou racionalizado por aqueles no poder? O incidente do Passo Dyatlov não é apenas uma história antiga da Sibéria, é um lembrete vívido de que a verdade é muitas vezes mais complexa, mais sombria e mais aterrorizante do que somos levados a acreditar. Ele nos força a perguntar, o que mais está sendo escondido de nós, agora mesmo? Quais mistérios são convenientemente arquivados, suas arestas cortadas para se encaixar em narrativas pré-determinadas? E se a força natural irresistível for apenas a maneira como o poder lida com o inexplicável, com o que não pode controlar, ou com o que não quer que saibamos? As fraturas internas sem marcas externas, a língua ausente, a radiação anômala, tudo isso não são falhas da narrativa de uma avalanche, mas sim evidências de que algo muito mais sinistro e deliberado ocorreu. Algo que as autoridades, talvez, preferissem que nunca fosse desenterrado. Esse mistério não é apenas sobre o que matou 9 jovens esquiadores, é sobre a natureza da verdade, da ocultação e da capacidade humana de varrer para debaixo do tapete aquilo que nos aterroriza. A questão que ecoa dos Urais, 50 anos depois, é esta: o que estamos dispostos a ignorar para manter uma sensação de ordem e controle? Quantos Dyatlovs existem, cujas mortes permanecerão um enigma perpetuamente arquivado, esperando que alguém se atreva a olhar de novo, a questionar o oficial? O verdadeiro horror do Passo Dyatlov não está apenas nas mortes em si, mas na persistência de um segredo que desafia a razão e nos faz questionar a própria fundação da realidade que nos é apresentada. E se houver outros eventos na vasta e gelada Rússia, onde a verdade foi enterrada ainda mais profundamente, sob camadas de gelo e segredo? Acredite ou não, há um caso ainda mais inexplicável, que ocorreu na mesma vastidão russa, envolvendo uma explosão colossal que devastou uma área equivalente a Londres e Paris juntas, sem deixar cratera e com testemunhas descrevendo luzes no